Marvel nos cinemas. Quais são os acertos, os erros e qual é a fórmula que esse estúdio usa nos filmes para que tenha tanto sucesso nas bilheterias? Nestes Segredos do Cinema nós vamos destrinchar a narrativa, os roteiros e as características do universo cinemático da Marvel para mostrar para você os êxitos e as falhas que nós temos nesses filmes. Desde 2008, a Marvel introduziu para as franquias de cinema e TV a ideia de um universo cinemático conectado, com o lançamento lá do primeiro Homem de Ferro. A partir deste marco, o estúdio lançou outros 6 filmes que compõem a chamada Fase 1, e eles se encaixam todos muito bem. No entanto, depois de 14 filmes lançados, eles começam a ficar um tanto repetitivos e falta alguma criatividade na estrutura que a gente vai mostrar aqui pra vocês. Mas primeiro vamos fazer uma retrospectiva pra gente entender bem o que acontece nesse universo da Marvel. Com seus primeiros filmes, o estúdio não só criou um novo gênero de cinema, mas apresentou uma maneira diferente de explorar filmes comercialmente. Imersos no mesmo mundo, os filmes solo dos super-heróis da franquia incluíam dicas sutis que ligavam os personagens uns aos outros, sempre priorizando o que há de mais fundamental na narrativa do cinema. Fossem eles bons ou ruins, eles eram filmes, com lógica, unidade dramática e uma história coerente. Por exemplo, quando o primeiro Vingadores foi lançado, o público já estava introduzido ao universo e emocionalmente conectado com seus personagens. Em um filme com tantos heróis importantes, o público precisaria desse tipo de introdução para se familiarizar ao contexto e permitir que esse filme fosse tão conciso quanto os anteriores. Caso contrário, a gente ia ter uma versão da Marvel do Esquadrão Suicida. O primeiro Vingadores é o ponto alto que a Marvel atingiu em seu universo cinemático. A partir do início da fase 2, alguns problemas começaram a surgir. Como todos os filmes da fase anterior narrativamente funcionaram bem, surgiram depois uma quantidade de filmes que repetiam o mesmo tom, o mesmo tema e praticamente a mesma estrutura. Um flashback ou um flash forward introdutório, um status quo imperfeito, uma pequena ação, uma saída à aventura, um encontro com o mentor e todas as etapas que já vimos nos Segredos do Cinema sobre a jornada do herói. Dentre várias situações recorrentes no universo da Marvel, destacamos 3 que particularmente tornam os filmes da franquia bem cansativos. A primeira são as mortes de mentira, que são muito comuns nos quadrinhos e agora povoam o cinema. Em certa medida, esse é um recurso narrativo que visa gerar tensão e alívio no espectador. É um recurso batido, é verdade, mas alguns filmes da Marvel levam esse artifício de morte e ressurreição ao extremo. Quando o agente Coulson volta da morte depois de ser esfaqueado em Os Vingadores, por exemplo, ou quando o Loki é ressuscitado não uma, mas 2 vezes, quando o Nick Fury que finge sua morte em Soldado Invernal e também quando Pepper Potts despenca no fogo, mas reaparece inteira para matar o vilão Killian. A razão dessas mortes falsas serem tão frustrantes é a seguinte: no dia que a Marvel decidir matar um de seus personagens principais de verdade, quem vai acreditar? Isso gera uma desconexão do público com a essência do filme. A relação afetiva entre o espectador e a veracidade do universo começa a se perder. Ninguém acredita mais na Marvel, basicamente. Don't mess with the bull, young man. You'll get the horns. E se o estúdio não vai matar os seus principais personagens, já que a franquia pertence à Disney e os filmes são permitidos para crianças e adolescentes, então pelo menos a gente podia ter heróis que tenham que fazer sacrifícios reais. Mas isso leva a gente a outro problema do universo Marvel: a recorrente quantidade de vilões fracos. Esses vilões parecem ter sido escritos como clichês do mal. Eles parecem motivados só pela maldade em si, e existem apenas para dar a ilusão de que os heróis passaram por um confronto antes de destruí-los com facilidade. Isso acontece com vários, como o Malekith, o Jaqueta Amarela, o Ronan e mais recentemente na batalha entre o Dormammu e o Doutor Estranho, que apesar de não matar o vilão, acaba vencendo uma luta muito anticlimática. E olha só, não é porque a gente já sabe que os heróis vão triunfar que os vilões precisam parecer fracos. Não é à toa que os melhores vilões do universo Marvel são Loki e o Soldado Invernal, porque eles são personagens construídos com a complexidade equivalente ao dos heróis ao longo de todos os filmes. Como disse Robert McKee no seu livro Story, um protagonista e a sua história não podem ser mais ou menos intelectualmente fascinantes
e emocionalmente convincentes que as forças do antagonista que o criam. Portanto, o antagonista precisa ser poderoso. Quanto mais poderoso o vilão, mais o herói se esforça para superá-lo, e quanto mais difícil é a luta, mais interessante fica a história. E para criar um vilão poderoso, é preciso que ele seja bom em atacar as fraquezas do herói. Não é o que a gente vê nos filmes da Marvel. You have nothing to threaten me with. Nothing to do with all your strength. Não é que os filmes da Marvel precisam ser como os da DC, principalmente no aspecto sombrio e realista. Mas, por outro lado, isso nos leva a um terceiro problema recorrente nos filmes da Marvel. A comédia fora de tom é um erro que aparece com muita frequência na repetição desta fórmula. Esses filmes constantemente estragam momentos de tensão quando enfiam uma piada em cenas que deveriam ser dramáticas. Esse também é um problema que surgiu depois dos primeiros Vingadores. Nele, Joss Whedon casa muito bem a grandiosa batalha em Nova York com o humor tão presente na linguagem dos quadrinhos. Mas isso não significa que a mesma fórmula tem que ser repetida em todos os filmes seguintes. No primeiro Homem de Ferro, por exemplo, Tony Stark é sarcástico e engraçado, mas essa faceta de personalidade não influencia na essência do filme. Já em Homem de Ferro 3, que veio depois do primeiro Vingadores, as piadas de Tony Stark às vezes parecem um tanto sem fôlego e desproporcionais. Don't take it personally, I don't remember what I had for breakfast. Gluten-free waffles, sir. That's right. Em Doutor Estranho, a capa vermelha, que é o grande alívio cômico do filme, tenta ser engraçada onde não convém, como por exemplo, na cena da morte da anciã, completamente desafinado. Mesmo em Guardiões da Galáxia, que é um filme genuinamente cômico, o clímax, a cena final, mostra o Star-Lord, o Senhor das Estrelas, dançando em frente ao vilão Ronan. Esses são alguns exemplos em que um momento super importante teve seu impacto diminuído pela interferência do humor. Dance off, bro! Me and you! Não há como negar, os filmes da Marvel são divertidos sim, mas isso não significa que não há defeito neles. O problema maior é que a franquia e o estúdio ignorem esses defeitos e continuem repetindo padrões em nome de uma fórmula que atinge bilhões e bilhões de bilheteria. E aí, concorda ou não com a gente? Deixa os seus comentários aqui embaixo, não esquece de deixar aquele joinha, assinar o canal e também deixar uma sugestão para o próximo Segredos do Cinema. Valeu!